tudo bem? Meu nome é Edmar Santos, sou médico cardiologista e é um grande prazer estar falando com o senhor, com a senhora, mais essa vez, né? Bom, primeiro, para deixar claro, médico cardiologista é aquele que é médico, tem CRM e foi aprovado por seus pares, do título de especialista em cardiologia. Então tem que ter um número de registro chamado RQE. Eu falo isso por quê? Porque muita gente se apresenta como cardiologista e de fato não é. Somos 15.500 aproximadamente no Brasil, não é? Então muita gente faz um cursinho aí de eletro final de semana, se apresenta como cardiologista e complica a vida dos pacientes, né? Fazendo condutas aí meio heterodoxas. Muito bem, né? Hoje vou falar um assunto que julgo ser bastante caro a todo cardiologista, que é como iremos fazer para reduzir a mortalidade cardiovascular em nosso país, no Brasil. Bom, nós temos várias formas de ver a questão e a minha é muito simples, muito básica, muito prática e que funciona, simplesmente assim. Por que funciona? Porque já funcionou em Israel, já funcionou na Europa Ocidental e também já funcionou nos Estados Unidos, né? Só para ter uma ideia, nós tínhamos lá nos anos 70, nesses países, algo em torno de 500, 400 mortes cardiovasculares para cada 100 mil habitantes. Hoje em Israel, menos de 100, na Europa Ocidental, algo também em torno de 100. Nos Estados Unidos, 165 e no Brasil, 250. Então, o que nós temos que fazer de diferente para alcançarmos o que foi atingido nesses países de primeiro mundo? Nada demais, meu amigo, nada demais, nada muito caro, nada sofisticado. Simplesmente faz uma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Pega o que foi feito lá, copia e cola aqui. É simples assim. E o que foi feito lá? Simples, simplérrimo. Combate aos fatores de risco cardiovasculares. Por quê? Porque quase metade dos pacientes terão como manifestação primeira da doença arterial coronariana a morte súbita, portanto, o combate aos fatores de risco clássicos e consagrados, demonstrados exaustivamente ao longo das décadas, é o caminho necessário. Bom, e quais são esses? Bom, a gente sabe que existem fatores de risco não modificáveis, você não tem como fazer, não tem que fazer muita coisa. Por exemplo, história familiar de doença arterial coronariana prematura é um fator de risco, evidentemente. Mas quem seriam essas pessoas? É quem teve parente de primeiro grau, pai, mãe, basicamente, com morte prematura de doença cardiovascular. Morte súbita, AVC ou infarto, homem com menos de 55 anos e mulher com menos de 65 anos. Né? Gênero masculino também tem um risco aumentado em relação às mulheres, apesar das mulheres morrerem quando acometidas por infarto mais do que os homens. E a idade? O que você vai fazer? Não tem como ficar um ano mais novo o ano que vem. Isso aí. Isso todo mundo gostaria. Muita gente até promete. Tá cheio de coisa aí vendendo na internet. Só que não é possível, né? Infelizmente eu estaria na fila também para ficar um aninho mais novo. Mas isso não dá. Bom, e quais são os fatores de risco modificáveis? Aqueles que a gente combatendo vai lograr êxito na redução de mortalidade cardiovascular, exaustivamente demonstrado, meu amigo, minha amiga. Primeiro, pressão alta, hipertensão. Manter esses níveis de pressão abaixo de 14/9. Pessoa que tem pressão arterial acima de 14/9 sistematicamente é hipertenso. Quanto maior a pressão, maior o risco cardiovascular. Diminuiu a pressão de forma linear, diminui o risco cardiovascular. Segundo, colesterol, dislipidemia, LDL alto, triglicérides alto, HDL baixo.
Então é manter isso aí tudo sob controle, mas sobretudo LDL baixo, né? Então isso aí é importante. Aí o médico, o cardiologista, esse que eu te falei agora há pouco, é que vai fazer esse controle adequado de acordo com o nível do seu risco calculado. Tem calculadoras que fazem este trabalho, esse serviço próprio, né? Bom, então pressão alta, colesterol controlado, diabetes, tem que manter hemoglobina glicada abaixo de 7. Fato, é diabético, tem que controlar. Hoje existem remédios que conferem proteção cardiovascular, de preferência, devem ser utilizados. São mais caros? Talvez, né? Mas, se você puder, tanto melhor. Mas o controle dos níveis glicêmicos, hemoglobina glicada, no indivíduo diabético é fundamental, porque reduz eventos microvasculares e, em conjunto com todas essas ações, reduz também eventos macrovasculares, incluindo morte cardiovascular e morte por todas as causas. Muito bem, então falamos de 3 já modificáveis: colesterol, pressão, diabetes. E outros? Vamos lá. Sedentarismo. Então, sedentarismo, você tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Este é o recomendável, tanto para prevenir infarto, derrame, doença cardiovascular, quanto câncer. Sociedade Americana para a Prevenção do Câncer e Europeia indicam a mesma coisa. Atividade física regular com a manutenção do peso, isso ajuda bastante na manutenção do peso, que também é outro fator de risco modificável, porque aumento do peso, aumenta a liberação de citocinas inflamatórias e, claro, aumenta o risco de eventos cardiovasculares e de câncer também, né? Fique bem claro. E, claro, o tabagismo. O tabagismo não temos nem o que falar, né? O tabagismo é algo nefasto que deve ser abolido, né, da nossa sociedade, né? Não o tabagista, não precisa perseguir nenhum tabagista, mas temos que fazer, convencer, e todas os esforços nesse sentido são muito bem-vindos. E temos tido êxito, sim, no combate ao tabagismo no Brasil. Temos reduzido de uma forma bastante expressiva, tanto homens quanto mulheres estão deixando de fumar. A gente vê isso claramente, tanto em estudos epidemiológicos, quanto na própria vida nossa social, quanto no consultório. E muito menos gente fumando, né? Então, são essas as dicas básicas, vamos colocar assim, a lição de casa, o feijão com arroz, que todo mundo deve ter em mente. Se você e seus familiares fizerem isso que eu estou falando, eu tenho a certeza absoluta que o seu risco cardiovascular irá despencar de você e dos seus familiares. Não precisa procurar nada mágico. Não gaste dinheiro com promessas vazias. Faça o que eu estou falando, a lição de casa, o feijão com arroz, e você vai ter uma vida mais saudável. Isso é básico. Em vários estudos, existem pessoas que estão fora desse contexto, que infartam e até tem morte súbita, sem efeitos, sem fatores de risco cardiovascular, existem. E o impacto deles é diferente entre as pessoas. Só que é algo em torno de 10%. Você vai estar coberto em 90% das vezes, meu amigo. Então eu acho que vale a pena fazer esse feijão com arroz aí que nós estamos falando, sem invencionice, mas vá ao seu médico, siga as instruções que ele irá recomendar, procure alguém realmente qualificado e que te dê atenção, que faça os exames cabíveis, se for necessário um ou outro exame adicional que seja feito, seu médico é a pessoa mais adequada para te falar do seu caso em tela. Aqui nós falamos de forma genérica e não são resolvidos problemas complexos de forma simplista. E não é meu objetivo aqui fazer isso, tá bom? Um grande abraço, tenha uma ótima semana e até breve.